meus queridos. Tudo bem com vocês? Me contem quais são as novidades, o que é que vocês estão lendo? Estão atualizando os estudos? Estão aproveitando para discutir com os colegas sobre o que estão estudando ou retomando aquilo que vocês já viram? É bom que vocês não percam essa conexão, tá certo? Busque sempre alguma coisa para ler, algo que seja do interesse de vocês, né? É muito bom que a gente leia, que a gente conheça coisas novas, que a gente pratique, né? O nosso pensamento crítico, tá bom? Hoje nós falaremos sobre um gênero literário que é muito caro a mim, o romance. Daí o título da nossa aula, né? Os caminhos do romance. Eu me lembro que na aula de literatura, na minha escola, eu descobri que um romance não precisava ser romântico, né? O modo mais simples que meus professores definiram na época é que o romance era uma narrativa em prosa, um pouco mais longa que o conto ou a novela, né? Só que pensa comigo, desse modo, quase tudo pode ser considerado romance, não é mesmo? Exatamente. Por isso que ele é considerado o mais flexível dos gêneros literários, né? Apesar de declararmos o romance como o mais flexível, ele possui suas características próprias, certo? Típicas do romance. É uma obra de ficção, escrita em prosa, que busca a verossimilhança. Já ouviram essa palavra? Verossimilhança? Verossimilhança quer dizer o mais próximo possível da realidade, né? Que a gente consegue fazer essa relação com a realidade. E com a coerência interna, né, humana. Focando na vida de um ou de mais personagens, né? Aliás, são esses, né, os personagens tão importantes que às vezes se tornam até narradores, né? Ainda que não sejam os protagonistas. Claro que também sobra espaço para o narrador onisciente, aquele narrador intrometido, né? Que sabe o que o personagem está pensando, que faz deduções, que conversa com o leitor, né? Assim como também temos várias opções de narração, existe a possibilidade da gente brincar com o tempo. Não existe somente o tempo cronológico, que é aquele tempo do relógio, como nós estamos acostumados, né? Existe o chamado fluxo de consciência, o flashback, né, que é aquela vai e volta no tempo, no passado, na contemporaneidade e até no futuro. Por que não? Bem, para começar, nós iremos assistir um trecho de uma adaptação feita do romance que nós analisaremos hoje. É o romance Dom Casmurro, de Machado de Assis. E a adaptação é Capitu, né, feita pela TV Globo. E nós iremos assistir um trecho bem marcante dos dois personagens principais, Capitu e Bentinho, na qual eles fazem um juramento de amor eterno. Vamos assistir? Dizem que não estamos em idade de casar, que somos crianças, mas 2 ou 3 anos passam depressa. Você jura uma coisa? Jura que só há de casar comigo? Juro. Juro, juro. Ainda que você case com outra, cumprirei meu juramento não casando nunca. Que eu case com outra? Tudo pode acontecer, Bentinho. Você pode achar uma moça que lhe queira, se apaixonar por ela e casar. Quem sou eu para você se lembrar de mim nessa ocasião? Não, eu também juro, Capitu. Eu juro por Deus, Nosso Senhor, que só me casarei com você. Isso basta? Eu não me atrevo a pedir mais. Sim, você jura. Mas juremos de outro modo, que havemos de casar um com o outro. Haja o que houver. If I was young, I'd flee this town. I buried my dreams underground. As did I, we drink
to die, we drink tonight. Far from home, elephant guns, let's take them down. One by one, we'll lay it down. It's not been found, it's not around. Let the seasons begin when all was right wrong. Let the seasons begin to take the beginning down. Let the seasons begin when all was right wrong. Let the seasons begin to take the beginning down. Bem, não tem um homem que não me encantava por esse romance, até pela adaptação. Eu sou suspeita para falar, né? No romance, o autor, ele veicula a seu modo, por meio de seus personagens, né? Um dos mais explorados temas da prosa literária, que é o triângulo amoroso, né? É, entretanto, pela fala do personagem narrador, Bentinho, que conhecemos os fatos, né? E é pelo filtro da sua visão que formamos o perfil psicológico de cada um das personagens. No romance, Machado cria o personagem Bentinho, né?
cuja memória servirá de vínculo entre a narrativa presente e a suposta verdade dos fatos. Nós vamos ler, né, os 2 primeiros capítulos da obra para buscar compreender melhor esse universo criado por Bentinho. Tendo claro que esse resgate pela memória, né, que a gente fica sabendo a partir do que Bentinho narra, de acordo com a sua memória, né, o flashback do que vem surgindo, é falho, né? Porque é distante do momento da escrita. Estamos diante de nada menos que o ápice da maturidade de Machado de Assis como escritor. Aproveitemos a leitura da obra e tentemos desfazer, se formos capazes, a teia de desconfiança que pôs fim à relação entre Bentinho e Capitu. Por ora, nós ficaremos nos capítulos iniciais. Capítulo 1, do título. Uma noite dessas, vindo da cidade para o Engenho Novo, encontrei no trem da Central um rapaz aqui do bairro, que eu conheço de vista e de chapéu. Cumprimentou-me, sentou-me ao pé de mim, falou da lua e dos ministros e acabou recitando-me versos. A viagem era curta e os versos pode ser que não fossem inteiramente maus. Sucedeu, porém, que como eu estava cansado, fechei os olhos por 3 ou 4 vezes. Tanto bastou para que ele interrompesse a leitura e metesse os versos no bolso. Continue, disse eu, acordando. Já acabei, murmurou ele. São muito bonitos. Vi-lhe fazer um gesto para tirá-los outra vez do bolso, mas não passou do gesto. Estava amuado. No dia seguinte, entrou a dizer de mim nomes feios. E acabou acunhando-me Dom Casmurro. Olha aí, de onde vem o nome. Os vizinhos que não gostam dos meus hábitos reclusos e calados deram curso à alcunha, que afinal pegou. Nem por isso me zanguei. Contei a anedota aos amigos da cidade e eles, por graça, chamam-me assim. Alguns em bilhetes. Dom Casmurro, domingo vou jantar com você. Vou para Petrópolis, Dom Casmurro. A casa é a mesma da Renânia. Vê se deixas essa caverna do Engenho Novo e vai lá passar uns 15 dias comigo. Meu caro Dom Casmurro, não cuide que eu dispenso do teatro amanhã. Venha e dormirá aqui na cidade. Dou-lhe camarote, dou-lhe chá, dou-lhe cama. Eu não lhe dou moça. Não consultes dicionários. Casmurro não está aqui no sentido que eles dão, mas no que lhe pôs o vulgo de homem calado e metido consigo. Dom veio por ironia, para atribuir-me fumos de fidalgo. Tudo por estar cochilando. Também não achei melhor título para a minha narração. Se não tiver outro daqui até o fim do livro, vai esse mesmo. O meu poeta do trem ficará sabendo que não lhe guardo rancor. E com pequeno esforço, sendo o título seu, poderá acordar que a obra é sua. Há livros que apenas terão isso dos seus autores. Alguns nem tanto. Agora que expliquei o título, passo a escrever o livro. Antes disso, porém, digamos os motivos que me põem a pena na mão. Vivo só, como criado. A casa em que moro é própria. Fila construir de propósito, levado de um desejo tão particular que me veste em primeiro, mas vá lá. Um dia, há bastantes anos, lembrou-me reproduzir no Engenho Novo a casa que me criei na antiga rua do Mata-Cavalos, dando-lhe o mesmo aspecto e economia daquela outra, que desapareceu. Construtor e pintor entenderam bem as indicações que eles fiz. É o mesmo prédio assobradado, 3 janelas de frente, varanda no fundo, as mesmas alcovas e salas. Na principal destas, a pintura do teto e das paredes é mais ou menos igual. Umas grinaldas de flores miúdas e grandes pássaros que as tomam nos bicos, de espaço a espaço. Nos 4 cantos do teto, as figuras das estações e ao centro das paredes, os medalhões de César, Augusto, Nero, Massinissa, com os nomes por baixo. Não alcanço a razão de tais personagens. Quando fomos para a casa de Mata-Cavalos, já estava assim decorada. Vinha do decênio anterior. Naturalmente, era gosto do tempo, meter sabor clássico e figuras antigas em pinturas americanas. O mais é também análogo e parecido.
tem chacarinha, flores, legume, uma casuarina, um poço e lavador. Uso louça velha e mobília velha. Enfim, agora, como outrora, há aqui o mesmo contraste da vida interior, que é pacata, com a exterior, que é ruidosa. O meu fim evidente era atar as duas pontas da vida e restaurar a velhice, a adolescência. Pois sim, Senhor, não consegui recompor o que foi, nem o que fui. Em tudo, se o rosto é igual, a fisionomia é diferente. Só me faltassem os outros. Vá. Um homem consola-se mais ou menos das pessoas que perdem, mas falta eu mesmo, e esta lacuna é tudo. O que aqui está é, mal comparando, semelhança à pintura que se põe na barba e nos cabelos, e que apenas conserva o hábito externo, como se diz nas autópsias. O interno não aguenta tinta. Uma certidão que me desse 20 anos de idade poderia enganar os estranhos, como todos os documentos falsos, mas não a mim. Os amigos que me restam são de data recente. Todos os antigos foram estudar a geologia dos Campos Santos. Quantas amigas? Algumas datam de 15 anos, outras de menos. E quase todas creem na mocidade. 2 ou 3 fariam crer nela aos outros. Mas a língua que falam obriga muita vez a consultar os dicionários e tal frequência é cansativa. Entretanto, vida diferente não quer dizer vida pior, é outra coisa. Há certos respeitos. Aquela vida antiga parece-me despida de muitos encantos que lhe achei. Mas é também exato que perdeu muito espinho que a fez molesta, e de memória conservo alguma recordação doce e feiticeira. Em verdade, pouco apareço e menos falo. De estações raras. O mais do tempo é gasto em hortar, jardinar e ler. Como bem e não durmo mal. Vamos parar um pouco aqui, né? Para a gente analisar a leitura até aqui. E vocês observaram que o trecho é narrado por Bentinho já maduro, né? Já cinquentão. E lança a mão de suas memórias ao leitor, desculpa. O que ele diz a respeito do seu fim, né? Atar as duas pontas da vida e restaurar na velhice a adolescência. O narrador personagem conta na primeira pessoa a história da qual participa como personagem, né? Ele tem uma relação interna íntima com os outros elementos da narrativa. Sua maneira de contar é fortemente marcada por características subjetivas, né? Emocionais. Essa proximidade com o mundo narrado revela fatos e situações que um narrador de fora não poderia conhecer. Ao mesmo tempo, essa mesma proximidade faz com que a narrativa seja parcial. Por quê? Ela é impregnada de pontos de vista do narrador, né? O fato é que Bentinho apresenta uma narração viciada por sua perspectiva unilateral, porque ele só dá a visão dele, né? E esse dado é importantíssimo para a compreensão de todos os fatos. Certo? Vamos lá. Sobre o título, né? Que ele já inicia falando no primeiro capítulo sobre o título. Com relação ao título dado, né, Dom Casmurro, ele diz o quê? Que não consulte os dicionários. Que Casmurro não está aqui, né? Ou seja, não foi atribuído esse nome, no sentido que está no dicionário. Por quê? No dicionário, Casmurro quer dizer o quê? Alguém teimoso, né? Obstinado. No entanto, Bentinho diz que o título foi dado, né, em vista do seu temperamento calado, sisudo, solitário e a visão amarga das coisas, né? Ele retrata tudo sempre de maneira ressentida, doída, como a quem assim foi machucado pela vida, né? E por isso vai se isolando em sua casa e põe-se a escrever sobre ela,
né? Sobre a sua vida. Bom, Machado de Assis cria um narrador em primeira pessoa, né? Corroído pelo tempo e pelo ciúme e também pelas amarguras da vida, né? O próprio foco narrativo já é suficiente para que o leitor duvide da veracidade dos fatos, tendo em vista somente que nós temos noção, né? A partir da visão de Bentinho, né? Então, no texto, nas passagens como os vizinhos que não gostam dos meus hábitos reclusos e calados, me deram essa alcunha de Casmurro, né? E afinal pegou, né? A certos respeitos, aquela vida antiga parece-me despida de muitos encantos. Mas é também exato que perdeu muito espinho que a fez molesta. E de memória conserva alguma recordação doce. Olha como ele descreve a vida, né? Que a vida despida de encantos, mas ainda preservou alguma coisa de doce, né? Em verdade, pouco apareço e menos falo. Comprovam essa visão singular de que Bentinho precisa ser levado em conta em toda a obra, né? Principalmente no conflito que ele vivera com Capitu. Há ainda outra dimensão da obra, certo? De Machado de Assis. Na busca incessante de enredar o leitor. Machado, ele dialoga com o leitor o tempo todo, certo? E é o fato dessa escolha, né, de iniciar o romance com 2 capítulos que explicam a escolha do título e o porquê do livro, como também muitas outras intervenções ao longo da narrativa, né, que ele busca envolver através de textos citados, que ele utiliza o tempo todo o leitor, o chamamento ao leitor, para que participe da história narrada, né? Às vezes com perguntas, às vezes com insinuações. Vamos lá dar continuidade, certo? Ora, como tudo cansa, essa monotonia, Nossa Senhora, acabou por exaurir-me também. Quis variar e lembrou-me escrever um livro. Jurisprudência, filosofia e política acudiram-me, mas não me acudiram as forças necessárias. Depois pensei em fazer uma história dos subúrbios, menos seca que as memórias do padre Luiz Gonçalves dos Santos, relativas à cidade. Era obra modesta, mas exigia documentos e datas, como preliminar, estudo árido e longo. Foi então que os bustos pintados nas paredes entraram a falhar-me e a dizer-me que, uma vez que eles não alcançavam a reconstruir em mim os tempos idos, pegasse a pena e contasse alguns. Talvez a narração me desse a ilusão e as sombras viessem perpassar ligeiras, como o do poeta. Não o do trem, mas o do Fausto. Aí vindes outras vezes. Inquietas sombras? Fiquei tão alegre com essa ideia que ainda agora me treme a pena na mão. Sim, Nero, Augusto, Massinissa e tudo grande César, que me incitas a fazer os meus comentários. Agradeço-vos o conselho e vou deitar ao papel as reminiscências que me vieram vindo. Desse modo viverei o que vivi e assentarei a mão para alguma obra de maior tomo. Eia, começamos a evocação por uma célebre tarde de novembro, que nunca me esqueceu. Tive outras muitas, melhores e piores, mas aquela nunca me apagou no espírito. É o que vais entender, lendo. Bem, no segundo capítulo, né, Dom Casmurro declara os motivos que o levaram a escrever o livro, né? O meu fim é evidente, era atar as 2 pontas da vida e restaurar a velhice, a adolescência. Pois consegui recompor o que nem fui, né? O narrador personagem, ele dialoga com o leitor, a quem respeitosamente ele chama de senhor, né? É uma das características machadianas, construir um narrador que dialoga com o leitor,
fazendo-se sentir também um personagem, envolvendo na trama da narrativa, como alguém que ajudará a compreender as suas memórias. Essas falas, né, do narrador, personagens, são constantes no romance de Dom Casmurro, como um todo, né? E podem ser identificadas nos 2 capítulos escolhidos, esses 2 capítulos que nós acabamos de ler. Que a gente consegue observar, né, o ponto de vista do narrador Bentinho, né? No que se refere ao tempo da história, nós podemos perceber 2 planos, né? O plano no ato da criação, que é o presente da narrativa, quando ele explica o porquê, ele deu o nome e por que ele iniciou a escrever o livro. E o plano da história recordada, né? Que é o passado na narrativa. Os quais possuem certa independência, né? Mas eles se cruzam constantemente na formação temporal do discurso. Em primeiro plano, é possível e visível o tempo presente do narrador protagonista, que ao longo das horas recorda e põe-se a registrar fatos do passado, né? Ele fica nesse vai e volta de horas, né? E recorda e põe-se a registrar esses fatos. É assim que ele constrói a narrativa, né? Imaginem que vocês fizeram uma viagem e aí quando chega vai contar aos colegas. Mas você não se recorda de tudo, de todos os acontecimentos, detalhe a detalhe, né? Então, você vai contando de acordo com o que vem à sua memória, né? Aquilo que mais marcou. Mas, de repente, né, sem seguir essa ordem cronológica, você lembra de algum fato repentino, né? Aí você volta e diz assim, não, antes disso, aconteceu assim, né? Então, esse vai e volta da memória, certo? Você vai contando de acordo com o fluxo de consciência, o que vai aparecendo, certo? O objetivo do narrador, né, escrever esse livro, quando ele diz que atar as pontas da vida através das memórias, né, que ele narra em segundo plano a história de Bentinho, né, de Bento Santiago, e envolve décadas. Essa história envolve décadas percorrendo a vida desde a adolescência até a maturidade e passando de modo intenso pela velhice, certo? Da infância nós temos apenas flashes. Então, Dom Casmurro é uma obra que trabalha questões muito presentes no interior do ser humano, que é a relação que nós temos com nós mesmos, né? A relação também com o outro e com Deus. O autor ele utiliza a técnica do flashback partindo do momento presente, no qual se dá a narração a partir da memória do passado. O grande amor de Bentinho por Capitu começa a florescer quando ele está com 15 anos e Capitu com 14. As questões propostas na narrativa buscam, sobretudo, evidenciar fatores determinantes para a compreensão da obra, né, que é o foco narrativo e o ponto de vista de Bentinho. Parcial, né, e fortalecido pelo protecionismo vivido na infância e adolescência, né? Que Bentinho teve uma educação diferente de Capitu, né? Bentinho sempre foi o protegido, veio de família abastada. E esse protecionismo, de certo modo, causou nele um sentimento de superioridade, né, em relação a Capitu. Superioridade de situação social e também econômica, né? Como também pelo sentimento de incapacidade de viver livre, independente, ao contrário de Capitu. E aí ele se sente inferior.
tem baixa autoestima e começa a desenvolver esse caráter amargo que acaba por isolá-lo, né, até o fim da vida. Nos capítulos iniciais, embora curtos, né, são características de Machado de Assis, a gente consegue compreender o momento presente de Bentinho, certo? Que determinam e são determinados por sua memória fragmentada. Não tem como a gente analisar o romance por completo, que vocês teriam que ler a obra. E por isso eu vou deixar o link do livro, para quem tiver interesse, pode baixar o livro e ler no celular, quem tiver acesso. E eu super recomendo. É uma obra encantadora. Não posso entrar em mais detalhes porque o tempo é curto. E também fica, né, aí a dica para que vocês tenham a curiosidade de explorar um pouco mais a obra, certo? Se tiverem dúvida em relação ao gênero, às características do romance, retomem no livro didático de vocês, que a professora já deve ter trabalhado em sala de aula, ou o professor de vocês, e vocês possam rever, tá bom? Muito obrigada, fiquem em casa, cuidem-se, e deixarei também uma atividade para que vocês respondam online. Além do link do livro, também o link da atividade, tá bom? Até mais!